Bom dia, bom dia. Vou chamar a Nath aqui. Bom dia. Bom dia. Uma live quase surpresa. Quase surpresa mesmo. Eu não consegui colocar o tema aqui hoje. Deixa eu ver. Chamar o moderador. Bom dia, Fábio. Ó, eu não consegui colocar o tema aqui porque foi meio que surpresa mesmo. Na verdade, não foi surpresa, né? A gente já tinha agendado para sexta-feira, só que eu não consegui colocar aquele um ticketzinho que a gente coloca o tema. E essa semana foi tão corrida que acabou que a gente não conseguia fazer postagem nem nada, né? Nem nada. Tudo bem, Nath? Tudo bem. E você? Hoje tá cada uma num lugar, né? Hoje a gente está separado. Bom dia, gente. Olha, hoje nós vamos falar rapidinho sobre aposentadoria por invalidez, benefício por incapacidade permanente. Não vamos tomar muito tempo de vocês hoje, até porque a gente também nem preparou muita coisa. Vai ser só mais um bate-papo mesmo sobre aposentadoria por invalidez. Aí eu quero saber se está todo mundo me ouvindo certinho, como é que está aí. Se o som tá ok, né? Uhum. O seu tá ok, Nath. O Ouvindo teu bem. também. E hoje tá sem eco, né? É, perfeito. Minha advogada preferida. Obrigada. Olha, eu preparei algumas perguntinhas aqui sobre o assunto, né? Na Aham. verdade, eu separei algumas perguntinhas sobre aposentadoria por invalidez, para ver se diminui um pouco as dúvidas das pessoas em relação a esse tema, né? Aham. Geralmente são as Você dúvidas quer mais frequentes, né? E isso? aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Na verdade, fazendo as perguntas, vai abordando sobre o assunto, porque realmente as pessoas têm muita dúvida e não sabe diferenciar. E acha que tudo é aposentadoria, né? Então, esse Uhum. aqui, por exemplo, aposentadoria por invalidez é uma das aposentadorias que Uhum. é concedido pelo INSS, tá? Uhum. Primeira perguntinha que eu vou te fazer. Quem pode se aposentar por invalidez? Quais são os requisitos para aposentadoria por invalidez e quem que pode se aposentar por invalidez, né? Então, assim, quem que pode aposentar por invalidez? Aquela pessoa que ela é segurada do INSS. O que que isso quer dizer? Quer dizer que você precisa estar ou registrado com a sua carteira de trabalho registrada, ou você precisa estar pagando o carnezinho do INSS, ou se você teve lá vários períodos de registro na carteira, e mesmo que você está um tempo afastado, mas esse tempo não é superior a um ano de afastamento do INSS. A Nath está bem ruim aqui, acho que é a internet dela. Tá aí, Nath? Então, primeiramente, a pessoa precisa estar. Ih, a Nath caiu. Vou ver se eu consigo chamar ela de novo. Então, vamos falando enquanto isso. A pessoa precisa ela estar segurada. A gente chama de que a pessoa tem qualidade de segurado, né? Porque ela precisa estar contribuindo, pagando o INSS, ou precisa estar registrada, ter a carteira de trabalho registrada, ou não pode ter aí um período superior a um ano sem registro na carteira, sem estar pagando o INSS. Esse período chama período de graça. Vou chamar a Nath de novo aqui.
sei se a Nath conseguiu entrar, mas já te chamei de novo, Nath. Então tá, esse é o primeiro requisito. Conseguiu entrar? Voltei. A nossa Voltei. internet Caiu. caiu de novo. Certo. Então, eu estava falando, Nath, que é o primeiro requisito que a pessoa precisa ter qualidade de segurado, né? Então, para ter qualidade de segurado, ela tem que estar ou com a sua carteira de trabalho registrada, ou precisa estar pagando carnezinho como contribuinte individual, ou então como autônomo. Também pode estar pagando o MEI, ou pode ser o segurado rural, que é aquele que a gente falou na semana passada, né? Então, o trabalhador rural, mesmo que não esteja contribuindo, ele também tem qualidade de segurado e ele pode ter direito à aposentadoria por invalidez. Então, isso quer dizer que a pessoa precisa, né, estar no sistema, ela precisa estar no regime do INSS. E aí, o segundo requisito é a questão da incapacidade permanente para as atividades que ela exerce, né? Então, assim, ela precisa ter uma doença, alguma patologia que impeça ela de trabalhar para aquelas atividades que ela sempre exerceu na sua vida laborativa, que a gente chama, né? Certo. Outra perguntinha, que é super importante. Preciso cumprir o período de carência? Essa pergunta também é uma pergunta que sempre aparece aqui no escritório, né? E ela é uma pergunta muito importante. Porque sim, tá? A aposentadoria por invalidez, que hoje é chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, ela tem uma carência. O que é carência? Carência é um período que você precisa estar pagando INSS, precisa estar contribuindo para ter direito a algum tipo de benefício. Cada benefício do INSS, ele tem uma carência diferente, né? Por exemplo, a aposentadoria por idade, ela tem aquela carência de 180 meses para poder a pessoa ter direito àquele benefício. A aposentadoria por invalidez, ela precisa ter uma carência de 12 meses, tá? Então, assim, a primeira vez que a pessoa começa a contribuir no INSS, nunca pagou INSS, nunca teve carteira assinada, aí ela vai precisar do benefício, ela precisa ter 12 meses de carência, tá? Vamos dar um exemplo aqui da pessoa que começou a trabalhar de carteira assinada ou pagou INSS, e aí ela saiu do regime, ela ficou desempregada, e depois ela voltou a contribuir. Então, depois que ela volta a contribuir, ela precisa cumprir a carência de 6 meses, que é a metade daquela carência de 12 meses que a gente chama, tá? E com relação à carência, também tem outra situação. Pelopes, né? A gente está falando sobre aposentadoria por invalidez, tá? Quais são os requisitos, o que a pessoa precisa... quais são os requisitos para a pessoa conseguir esse benefício do INSS, tá? Aposentadoria por invalidez do INSS. Né? Então, tem uma situação em que não precisa da carência. A pessoa começou a trabalhar, começou a pagar INSS, e aí ela não precisa cumprir esses 12 meses, que é no caso de acidente, tá? Se ela sofreu algum acidente, ela não precisa cumprir esse período de 12 meses, nem de 6 meses, caso ela voltou, tá? Pode ser acidente de trabalho ou acidente de qualquer natureza. Aí, no caso do acidente, a pessoa precisa ter apenas o primeiro recolhimento? Primeiro recolhimento, ou se for a carteira de trabalho, a partir do registro da carteira de trabalho, mesmo que não tenha recolhimento, ela tem direito. Certo. Ó, a Maria, olá, fez uma pergunta aqui. Doutoras, eu perdi a qualidade de segurado, tem algo que eu possa fazer? Então, você perdeu a qualidade de segurado e já está incapacitado para o trabalho, precisa analisar certinho qual que é a sua real situação. Porque se você está incapacitado
e você não está pagando INSS, você já perdeu a qualidade de segurado, você não vai ter direito ao benefício do INSS. O que acontece? O INSS concede o benefício se a sua incapacidade foi depois que você ingressou no regime, tá? Depois que você começou a contribuir para o INSS. Por exemplo, você tem uma doença e essa doença te gerou uma incapacidade, você não consegue trabalhar. Só que aí você ficou um tempo sem trabalhar, porque a sua incapacidade, né, a sua doença te impede de trabalhar, mas aí, eventualmente, às vezes você precisa do dinheiro, né, e não tem outra fonte de renda, você precisa, faz um esforço e tem a sua carteira assinada lá, ou você começa a contribuir, a trabalhar de alguma forma, e você começa a contribuir para o INSS. Então, no caso da sua incapacidade, foi antes de você começar a contribuir, você não tem direito ao benefício em relação àquela incapacidade, tá? A não ser que haja algum agravamento, alguma situação em que agrave a sua incapacidade, e aí sim você pode ter direito. Você pode ter direito também se caso for outra doença que te gere uma outra incapacidade, mas aí é uma outra situação, tá? Então, assim, a orientação sempre que a gente dá é que nunca perca a qualidade de segurado, né? Sempre, mesmo que você está desempregado, faça as contribuições, porque se caso você perdeu a qualidade de segurado e ficou incapacitado, aí você não tem direito a benefício nenhum do INSS. Benefício por incapacidade, né? Uhum. O Pedro Lopes agradeceu. P. Lopes, de Pedro Lopes. Ele aproveitou e fez outra pergunta. Eu posso pagar INSS desde já? Tenho 29 anos. Pode. Quanto antes você começar a pagar INSS, é melhor, né? O ideal seria você buscar uma orientação, uma consulta mesmo jurídica com um advogado especialista, para que ele possa te oferecer a melhor opção, tá? Qual que é o valor que você pode começar a contribuir, como que você vai contribuir, qual que vai ser a sua qualidade, você vai contribuir como facultativo, ou como contribuinte individual, como MEI, como simples. Então, o ideal é sempre procurar uma pessoa especialista na área, mas sim, se você quer começar a contribuir o quanto antes, melhor, tá? E aí, sempre tem esse cuidado de contribuir mensalmente sem perder a qualidade de segurado, para que você possa ter direito a todos os benefícios do INSS. Tem uma perguntinha aqui da Eremi. Eremi Saraiva? Mami! Por favor, CID G080, portador de paralisia cerebral, tem direito a benefício de prestação continuada? Pode ter direito, sim. Como que a gente fala em relação à incapacidade e aos benefícios por incapacidade do INSS, né? No caso do benefício de prestação continuada, do LOAS, ele não é um benefício do INSS, ele é um benefício assistencial. Então, aí, nesse caso, ele não vai precisar de qualidade de segurado, não são esses requisitos que ele vai precisar ter para conseguir o benefício. Ele vai precisar comprovar a incapacidade, no caso, né, a deficiência, e a questão da renda, né, se ele está aí no estado de vulnerabilidade social, tá? Mas, em relação à doença, como que funciona no INSS, como que é avaliado para conseguir algum benefício? Qual que é a doença que precisa, por exemplo, eu tenho CID 080, que é o caso da pergunta. Perícias até judiciais também, eles avaliam a sua doença em relação à sua condição social e às atividades que você sempre exerceu na sua vida. Então, qualquer doença pode dar direito a um benefício por incapacidade. Vai depender do trabalho que a pessoa exerce e das suas condições sociais, né? Por exemplo, se a pessoa, uma criança, nasceu com a paralisia cerebral, ela pode ter direito já de imediato ao benefício do LOAS, né? Porque, assim, eventualmente a sua família, sua mãe vai ter que, por exemplo, a mãe ou o pai vai ter que sair do emprego para poder cuidar da criança.
Então, todas essas condições sociais, que a gente chama, podem dar direito ao benefício, tá? Então, como que funciona com relação a essa doença? Pode ter direito, sim, né? Mas vai ser avaliado a sua condição dentro do seu círculo social, do lugar onde você mora, das atividades que a pessoa sempre exerceu, se for um adulto já, tá? Então, pode ter direito, sim, tá? Eu dou um exemplo até daquele Stephen Hawking, né? Que ele tem aí todas... Aham, Eu só mexo o olho, né? Mas ele exerce uma atividade, então ele nunca parou de trabalhar. Então, no caso dele, ele poderia ter direito a um benefício do INSS, caso ele, né, trabalhasse em outra área, ou então, se ele não trabalhasse, ele poderia ter direito ao LOAS? Poderia ter direito, né? Mas no caso dele, ele trabalhava só com a mente, né? Então, ele não estava incapacitado para o trabalho que ele exercia, entendeu? certo. O Pedro, dá um tempo para pegar um café, assunto bacana. Pegou café, Pedro? Ó, a doutora Caroline, parabéns, doutoras. Assunto bastante relevante. Obrigada, doutora Caroline. Maurício Lugo, olá, bom dia. Tenho 67 anos. Como adiantar minha aposentadoria por idade? Tenho MEI. Você tem 67 anos e quer adiantar a sua aposentadoria por idade, né? É, na No verdade, acho que a pergunta, o interesse é em aposentar por idade, né? Uhum. Bom, se você tem 67 anos, você já tem direito se for por idade, né? Mas a aposentadoria por idade, ela tem aqueles dois requisitos, que é a idade, do homem 65 anos, e a carência de 15 anos de contribuição, que são os 180 meses, né? Então, aí, se caso você não tem os 180 meses de contribuição, você vai precisar continuar contribuindo para adquirir esses 180 meses, ou verificar algum período que você trabalhou e você não teve recolhimento e comprovar esse período que você trabalhou sem recolhimento para o INSS e pedir que seja feita aquela contribuição daquele período que você trabalhou e não recolheu. Certo. O Pedro Lopes mandou outra pergunta. Sou autônomo, conheço alguns advogados jurídicos. Posso contactar eles para me informar? Pode sim, tá? É importante você contratar um advogado que você tenha confiança, que você conhece, tá? Para ele te orientar qual que vai ser a melhor forma de você começar a contribuir para o INSS. Certo. Bom dia, bom dia, Rodrigo. Da pergunta do autônomo é meu tio, lá da Bahia. Bom dia. Nathalie, Aí, será que temos parentesco também? Agora que eu vi. Não tenho ainda, acho que ele estava respondendo o que você estava falando. Sou autônomo no momento. uhum. Então, o autônomo, ele precisa contribuir, né, para o INSS, né? Então, como que funciona? Se você trabalhou algum período lá atrás e não contribuiu, você vai precisar verificar primeiro. Se você perdeu a qualidade de segurado em algum momento, aí nesse caso bem mais complicado, né? Você não pode contribuir aquele período lá para trás se você não tinha qualidade de segurado, porque o INSS ele não vai reconhecer como carência, tá? Então, esse período de carência, que são 180 meses, como que você vai contribuir? Você vai verificar algum período que lá atrás você trabalhou, mas não contribuiu. Aí você tem que comprovar para o INSS que você trabalhou e pedir para o INSS aceitar as suas contribuições. Você vai recolher os atrasados, tá? Mas esses atrasados você só pode recolher se caso você não perdeu a qualidade de segurado. Então, é bem complicadinho assim na prática, né? O ideal seria procurar um profissional especializado, tá? Isso. Oh, obrigada, Pedro. Queria um cafezinho mesmo. Eu quero. Certo. Deixa eu fazer então outra perguntinha aqui que eu tinha separado. Só que essa perguntinha aqui realmente ela é bem específica. Quais doenças dão direito à aposentadoria por invalidez?
Quais são as doenças, então, né? Conforme a gente já tinha falado. Quais são as doenças que dão direito à aposentadoria por invalidez, né? Toda doença, qualquer doença pode dar direito à aposentadoria por invalidez, tá? Isso aí vai depender realmente da sua atividade, do que você trabalha, qual que é a atividade que você exerce e qual que é a limitação que essa doença vai te causar nesse trabalho que você exerce. Vale lembrar também que se caso, por exemplo, você tem uma doença que te incapacita para aquela atividade que você exerce, mas você pode ser reabilitado para uma outra atividade, por exemplo, você tem qualificação técnica, você já estudou várias áreas, então você pode trabalhar em outra área, aí nesse caso você vai ser reabilitado para uma outra atividade. Então você também não vai ter direito à aposentadoria por invalidez, né? Você vai ser reabilitado e aí você pode trabalhar em outra área. Agora, no caso, se você tem uma doença que te incapacita para aquela atividade que você trabalha, por exemplo, você trabalha sempre como empregada doméstica, mas você não tem estudo, às vezes estudou muito pouco, não tem uma faculdade, não conseguiu fazer o ensino médio por algum motivo, então você não consegue ser reabilitado para uma outra atividade. Aí, nesse caso, você vai ter direito, sim, à aposentadoria por invalidez, se essa sua incapacidade for considerada permanente, tá? Para o INSS. Certo. Sou obrigada a passar pela perícia médica? Sim, tem que passar pela perícia médica para conseguir o benefício. Como que funciona no INSS? Quando a pessoa está incapacitada para o trabalho o médico fala, por exemplo, o seu médico que te atendeu, fala assim, olha, você não pode mais trabalhar de forma nenhuma, você está incapacitado de forma permanente para o trabalho. Aí ele vai te dar um atestado, um laudo médico, e você vai agendar uma perícia no INSS. Essa perícia, ela é uma perícia para auxílio-doença, que é aquele benefício por incapacidade temporária, né? E aí, na perícia, o perito do INSS vai avaliar se você vai ter direito à incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, ou a incapacidade permanente, tá? Que é a aposentadoria por invalidez. A dona Erenita perguntou, doutora, fale sobre a visão monocular, se tem direito também. Pode ter direito, sim. Por exemplo, se a pessoa exerce uma atividade, sempre exerceu, por exemplo, uma atividade de motorista, né? Sempre foi motorista de caminhão, ou até motorista mesmo de aplicativo, dependendo da situação. E aí aconteceu alguma coisa e ela acabou perdendo a visão. Depois que ela ingressou no regime, né? Depois que ela começou a trabalhar, aí ela perdeu uma visão e a perda daquela visão impede que a pessoa exerça aquela atividade e ela não pode ser reabilitada para uma outra atividade, por exemplo, ela sempre trabalhou de motorista, não consegue aprender outra função, então ela pode ter direito, sim, à aposentadoria por invalidez, tá? No caso da visão monocular, se a pessoa já nasceu sem uma visão e ela ingressou no regime do INSS já com essa visão monocular, que hoje já é considerado como deficiência, né? A pessoa pode ter direito a uma aposentadoria da pessoa portadora de deficiência. Aí são outros requisitos que, se eu não me engano, a gente até falou na semana retrasada. Isso. O Pedro, tenho 3 anos nesse Instagram, mas foi o único assunto que me fez ficar mais de 5 minutos. Obrigada. Oi, tio. Pode deixar que eu entre em contato com o senhor, tá? Até porque seu assunto realmente requer uma análise melhor, né? Ó, o Pedro falou, tenho 70% da visão esquerda degradada, posso aposentar como deficiente visual? Então, se esse 70% ele causa alguma limitação na atividade que você exerce, pode ter direito, sim. Tá? Você pode ter direito tanto à aposentadoria da pessoa portadora de deficiência, né? Se você tiver cumprido os requisitos, o tempo de contribuição, como pode ter direito à aposentadoria por invalidez também, se caso ela
te causa alguma limitação para a atividade que você exerce. Eu não sei se ele falou anteriormente, mas tem que ver a questão do recolhimento, né? Não, Uhum. tem que ver se a pessoa faz o recolhimento para poder ter direito ao benefício por incapacidade. Caso não, a É, gente tem que ver os requisitos para benefício assistencial, né? é. O benefício assistencial, a visão monocular é bem complicada para conseguir, tá? Para conseguir o LOAS. Então, assim, a pessoa com a deficiência, com a deficiência monocular, ela vai ter que comprovar que aquela deficiência ela impede de conseguir uma colocação no mercado de trabalho, né? Ela causa uma limitação bem maior. Então, é bem mais complicado, porque ela precisa comprovar a incapacidade para o trabalho. Isso, aí ele falou justamente isso, que nunca contribuiu para o INSS. Aí, Então, no é caso bom. dele, é comprometimento de 70% da visão, né? Foi o que ele Uhum. falou. 70% Então, da é um visão. comprometimento bem alto, né? Então, por exemplo, dependendo da atividade que você exerce, pode ter direito ao LOAS, né, no caso. Né? Como você nunca contribuiu, por exemplo, se você sempre trabalhou na área de construção civil, por exemplo, mas nunca recolheu, né? E aí essa perda dessa visão te causa essa limitação para a atividade que exerce, pode ter direito sim. O Pedro, tenho mais uma pergunta. Pode mandar a pergunta aqui. Encantada com vocês. Ah, Oh, obrigada, obrigada. Enquanto o Pedro não manda pergunta, eu vou mandar outra daqui. Posso solicitar aposentadoria por invalidez sem nunca ter contribuído para o INSS? não, né? Conforme a gente falou, não tem como, tá? Para conseguir aposentadoria por invalidez, que é um benefício previdenciário, precisa ter contribuído pelo menos um mês, que foi naquele caso do acidente, né? É, se caso a pessoa contribuiu um mês e sofreu um acidente, ficou gravemente limitada, né? De forma permanente, ela pode ter direito, mas ela precisa ter contribuído, tá bom? Por isso que a gente nunca sabe, então é sempre importante fazer o recolhimento, manter a qualidade segurada, porque a gente nunca sabe do que vai acontecer, né? Uhum. Deixa me ver. Esse aqui é um tema interessante. Todo aposentado por invalidez tem direito ao acréscimo de 20%? Eita, sou eu que caí ou foi a Nath? Ou não, foi você. Eu tô aqui. Ó, o Pedro falou aqui, não vou mais perguntar, ela perguntou por mim. Foi esse aí que eu falei, do recolhimento, né? Sem nunca ter contribuído. Posso solicitar minha aposentadoria por invalidez sem nunca ter contribuído, né? Ah, é. Uhum. Então tá, então já até respondemos, né, Pedro? Todo aposentado por invalidez tem direito ao acréscimo de 25%? Não são todos os aposentados por invalidez que têm direito a esse acréscimo. Como que funciona o acréscimo de 25%? Ele é um benefício para quem é aposentado por invalidez e aquela pessoa que é aposentada por invalidez e ela precisa de cuidados permanentes de terceiro, por exemplo, ela não consegue exercer nada da sua atividade diária, né? Tomar banho, se vestir ou sair, fazer alguma coisa assim da sua atividade diária, não é em relação ao trabalho. É a sua atividade do dia a dia, precisa de cuidados de terceiro, ela vai ter direito ao acréscimo de 25%, tá bom? Então, a lei do INSS, a legislação, ela é ampla no sentido de que qualquer pessoa que é aposentada por invalidez e que precisa desses cuidados de terceiros, ela vai ter direito a esse acréscimo, tá? Tem uma lei que traz algumas doenças que já dão direito de plano ao acréscimo de 25%, tá? Eu vou Uhum. citar algumas doenças aqui que geralmente são as mais comuns, tá? Que é no caso da cegueira total, tá? Se a pessoa tem cegueira dos dois olhos, ela vai ter direito ao acréscimo de 25%. Olha, a perda de 9 dedos da mão,
superior, tá? Paralisia de 2 membros, pode ser membros superiores ou os membros inferiores. Perda de uma das mãos ou dos pés, tá? Mesmo que tenha prótese. Alteração das faculdades mentais, que é em relação à alienação mental, tá? Se a pessoa tem alguma incapacidade, alguma doença mental grave, que precisa de cuidados de terceiros, também tem direito, tá? E as doenças que exigem permanência contínua no leito, tá? Se a pessoa precisa ficar continuamente no leito, ela vai ter direito ao acréscimo de 25%. E essas doenças também, elas dão direito à isenção da carência. Tá? Então, se a pessoa ela foi acometida com uma doença grave dessa também, não vai precisar cumprir aquela carência de 12 meses. Certo. Das perguntinhas que eu separei aqui, já foram todas. Tem mais alguma? Né? Alguém com mais alguma dúvida para mandar uma perguntinha? Ou se tem mais algum requisito importante para se falar, se você lembra ou não? Você falou basicamente tudo já no começo, né? Ó, o meu pai, ele serviu o Estado por 60 anos. Hoje ele é inválido, ABC. Como faço para aposentar ele? Ele é do Estado? Não entendi. O Pedro perguntou. O meu pai, ele serviu o Estado por 60 anos. Hoje ele é inválido, AVC. Como faço para aposentar ele? Se for um regime próprio, se ele trabalhou no Estado, né? Aí no próprio órgão que ele trabalhou, ele pode fazer o requerimento da aposentadoria, tá? E aí, no caso, o regime próprio não tem direito ao acréscimo de 25%. Mas se a pessoa está 100% inválida, no caso da incapacidade, precisa de cuidar de terceiros, pode ter alguns benefícios, como isenção de imposto de renda, né? Mas quando é regime próprio, é no próprio órgão mesmo, pode fazer o requerimento. Por isso que é sempre importante procurar um advogado especialista na área, que você confie, para poder ver direitinho essa questão, né? Do pai dele. Rodrigo. Tenho 7 anos e 5 meses de contribuição no regime geral. Vou entrar na Polícia Civil. Amém. Quanto tempo terei que contribuir para conseguir aposentar por tempo de serviço? Então, aí você vai entrar no regime próprio, né? O regime próprio vai ter aí alguns requisitos, e agora você está entrando depois da reforma da Previdência, que teve várias alterações também nos regimes próprios. Então, aí vai precisar fazer uma análise, um cálculo melhor para você ter direito a um benefício por tempo de contribuição, tá? Mas, geralmente, esse período do INSS, se você não voltar para o regime geral, aí você pode levar a certidão, né, a CTC do INSS para o seu regime, porque vai somar com o período que você vai trabalhar lá no regime próprio. Parabéns para você por ter entrado. O Pedro mandou também. Ele era escrivão da Polícia Civil. Aí vem a questão das leis, né, Stephanie, que você falou aquele dia, né? O pai do Pedro, no caso. Qualquer coisa, Pedro, pode mandar uma mensagem depois para a gente ver a questão direitinho do seu pai, né? Porque ele trabalhou 60 anos, né? Serviu 60 anos no Estado, está com AVC. Então, a gente pode ver o que pode resolver no caso dele, tá? Mais alguma perguntinha, gente? Hoje foi cheio de perguntinhas, né? Pergunta. Obrigada, gente. A gente nem estava tão preparada assim, né? Mas sabia que ia surgir dúvidas, né? A aposentadoria por invalidez e benefícios por incapacidade sempre tem bastante dúvida, né? Porque é uma coisa assim que acomete a gente no dia a dia, né? Muitas vezes a gente acha que vai trabalhar e eu quero trabalhar até 70, 60 e poucos anos,
E aí, eventualmente, a gente não quer que isso aconteça, mas às vezes acontece alguma situação que você vai precisar de um benefício do INSS, né? Então, por isso é sempre bom manter sempre a qualidade de segurado, manter seus recolhimentos. Se você for autônomo, não deixe de contribuir, porque o INSS é um seguro, não deixa de ser um seguro, né? Então, você precisa estar aí segurado, né, apesar de que muita gente fala que não é tão vantajoso, né, dependendo do salário que você tem, mas é uma garantia de algum salário que você possa ter aí na eventualidade de acontecer alguma doença, alguma incapacidade. Tá? Tenho que me Entendi. despedir, minha filha está chamando para brincar. A gente vai se despedir também. Possível. É, tá bom, muito obrigada, gente, pela participação de todo mundo. Fiquei muito feliz porque, assim, foi meio que surpresa, né? Tem bastante gente aqui, fiquei bem feliz, viu? Minha Obrigada amiga mesmo. Rose, lá do Maranhão, também estava aqui presente. Obrigada. Isso. A gente está fazendo live toda semana, tá, Pedro? Qualquer coisa, estamos aqui normalmente no dia de quinta, hoje foi dia de sexta em especial, tá? Mas normalmente a gente coloca o assunto antes também para poder vocês mandarem as perguntas. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo por ter participado. Fiquei bastante feliz, né? Ficamos, né, Nath? Isso. Tá bom, gente? E até a próxima. E aí vai ficar gravado, né, Stephanie? Vai ficar gravado. Vamos deixar gravado no Instagram e também lá no YouTube. Duda! Beijo, Duda. Melhoras para você. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.